Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. O Lula confirmou, disputará o quarto mandato. Então, se restavam dúvidas, agora não restam mais. É uma hipótese que a gente já estava trabalhando implicitamente, né? O Lula parecia, depois da primeira recuperação, da última recuperação que ele teve de popularidade, o Lula parecia bastante determinado a cumprir mais um mandato. Tinha os riscos, né? Que, o Lula é um cara que pensa muito em termos históricos, né? Qual o papel A biografia dele. Exato. Mas agora, dado que parece que o vento tá de popa, né? Em popa, parece que ele animou de vez mesmo. Pois é, e aí a Folha traz aqui que saiu uma pesquisa nova da Genial e da Quest que mostra que a avaliação positiva versus a negativa dele tá melhor do ano. Não é melhor do governo, o governo dele começou ele mais forte. E a gente vai cobrir aqui a pesquisa da Atlas Intel também, que a gente já falou 1 bilhão de vezes, é meio que o melhor instituto de pesquisa / provavelmente o único que você precisa... Prestar atenção de verdade. Prestar atenção, né? Tipo, cara, se a Atlas Intel falou uma parada, é o que é verdade, assim, né? Então... A gente cobre todos, mas nosso coração... Sim, pois é. É só dele, Andrei Roman. Exato. Forte abraço. Mas vamos lá. Então... O Lula, na viagem dele à Indonésia, que ele vai encontrar o Trump, então provavelmente vai render mais notícias disso aí, né? Tão esperada, tão aguardada a reunião dele com o Trump. E se você for um bolsonarista que tá meio tipo, o Trump vai chegar lá e vai humilhar o Lula. Cara, isso é muito improvável. O Trump não é de fazer isso. Mas, enfim, vai ser coisa interessante. E lá ele falou que ele vai, de fato, ele vai se candidatar em 2026. Antes estava incerto, por motivos de saúde, minha sucessão, tem pessoas novas vindo aí e tal. Agora não, agora parece que ele tá mais decidido em ser ele mesmo. A narrativa do Lula, né, pra última disputa em 22, ela tava muito baseada no, cara, a gente precisa... Eu sou o único cara que pode vencer o Bolsonaro. Eu sou o único nome forte o suficiente pra dar um triunfo decisivo pro campo da esquerda em cima do Bolsonaro. E aí, é aquilo, o filme tinha uma abertura pra sequência, mas a sequência não estava pactuada ainda. Então, cara, o Lula é um cara de bastante idade já. Se eleito em 2030, ele termina o governo dele com 85 já, não é isso? Cara, eu acho que sim. Depois a gente pode, enfim, fazer a conta. Mas o Lula já tá ali nos seus 80 anos e, cara, vai por mais ainda. Ele vai se reeleito, se convertido no líder-chefe de Estado mais velho do mundo, cara, se eu não me engano. Cara, Eu acho que tinha alguns caras no subcontinente indiano ali, ou na Indochina... Que tinham, tipo, 90 anos e eram líderes, assim. Talvez o Ayatollah Khamenei seja mais velho que ele, assim. Mas esse é o tipo de maluco que o Lula tá concorrendo. Mas ele disse que mesmo aos 80 anos está com a mesma energia. Tô com a mesma energia. De quando eu tinha 30 anos. Pois é. Enfim. E aí, por exemplo, antes ele tava falando coisas como: daqui a 4 anos a gente vai ter gente nova disputando as eleições. Quero deixar o país preparado. Não vou ser presidente da República que está pensando na sua reeleição. Vou ser o presidente que vai estar pensando em governar esse país por 4 anos. Sabe? Não. Então, é um discurso populista, meio... É meio humilde, né? Também, de certa forma, eu sempre acho, né, que você adiantar demais o teu lançamento, ele não só chega com o timing errado, né? Ele chega assim. E ele passa a impressão que tu é um político que só pensa em eleição, né? É. Que é tipo, em 2022, nego falando da reeleição, é tipo, calma também, né? O cara acabou de ser eleito, porra, já tá pensando na reeleição, né? Tipo, foca no seu mandato, tá? O Lula é malandro, né? Não seria a primeira reeleição, nem mais ainda, não seria a primeira eleição dele, né? Ele é o cara que passou por mais pleitos eleitorais em toda a história do Brasil. Então, verdadeiro veterano desse tipo de briga. Então, ele sabe se comportar, sabe fazer o jogo necessário. Eu realmente acredito que estava mais turbulenta a ideia de um Lula 4 no início do Lula 3. Com certeza. Porque realmente, assim, não imaginava se talvez o campo da direita talvez estivesse mais desmoralizado, o Lula poderia estar em condições piores de saúde e de popularidade. De certa forma, ia ter um fechamento bonito, né? Sim, pra narrativa do Lula, né, teria um fechamento bonito da trajetória dele, como ele foi preso, voltou, só pra triunfar contra o grande vilão de toda a obra, que era o Bolsonaro. Grande fascista. O fascismo nos trópicos, etc. Então tava ambíguo, agora, cara, acho que vai mesmo, hein? Pois é, e a gente vai falar, beleza, ele vai disputar o mandato, mas será que ele consegue se eleger? A gente vai falar aqui tanto da pesquisa da Quest quanto da Atlas Intel, e também
o governo já está buscando parlamentares para recompor a base no Congresso em 2026. Então, a gente chegou a noticiar, mas tinham vários partidos do Centrão, notadamente União Brasil, que tinham ministérios do governo do Lula, mas estavam votando contra eles em várias oportunidades, né? O que é sempre horrível. Então, por exemplo, teve algum cara que falou, tipo, não dá para um partido que tem 1, 2, 3, 4 ministérios ficar votando contra o governo. Eu acho que foi esse aqui, né? Exatamente. O que o governo decidiu, ainda que tarde, quem falou isso foi o líder do PT, pelo menos o líder do governo, né, na Câmara, José Guimarães do Ceará, mais tarde do que nunca, que não dá pra ter um partido com ministério A, B, C e não ajudar o governo. E aí, os caras do Centrão desembarcaram, enfim, até que... Na época tava muito tipo, o Centrão tá desembarcando pro Centrão apoiar o Tarcísio. Aí agora já tá menos claro, foi tipo, foi o Centrão que desembarcou, foi o Lula que expulsou. Agora parece que o PT já tá pensando, tipo, não. Foi a gente que expulsou, tava errado. Esse esquema tava errado mesmo. Vamos tentar recompor a base pra ter governabilidade no final, tipo, ter governabilidade em 2026 e que essa governabilidade se torne êxito eleitoral. Com certeza, tentando já trazer pra dentro também da coalição pra ter as horas, a verba, etc, tudo aquilo que já tá implícito. Eu acho, e dos bastidores até alguns sinais disso, de que o movimento do Deixa Sangrar, ele chegou a iniciar dentro da Câmara, né? Então, por exemplo... Explica aí o que é o movimento Deixa Sangrar pra quem tem menos de 80 anos. Um boicote do Legislativo contra a agenda parlamentar do Judiciário, do Executivo. Então, perdão aí, né, aos novinhos que assistem esse canal, mas enfim, esse termo é comum. E aí, eu acho que isso já estava acontecendo, inclusive com alguns, aí de novo, um outro termo de velho, alguns puxadas de tapete em cima do governo federal. Por exemplo, a questão do IOF. O governo achou que ia ser uma aprovação tranquila. O Haddad apresentou o projeto acreditando numa aprovação tranquila. Quando chegou na hora... Não foi. Não foi. E aí teve que ter mediação do Alexandre de Moraes, enfim. A gente chegou a noticiar todas essas coisas e algumas outras pautas que passaram pela Câmara também ficaram com esse cheiro assim de que o Centrão já estaria meio que conspirando ou boicotando a administração petista. Só que o jogo tá mudando, né? O tabuleiro é dinâmico, ele muda todo dia. E agora parece, e isso estava começando a ser reportado até, tá? Em jornais menores do Piauí. Que o Ciro Nogueira, a portas fechadas, disse que ia precisar fazer uma reaproximação com o Lula. Ciro Nogueira que é do União, né? Isso aí. Ou é do Republicano? Acho que não, ele é do... Do PP? Do PP, ele é do PP. Agora é do Pepune, né? Ele é um dos barões do Pepune. Isso, progressista. Mano, partido de centro é meio que tudo igual, né? O Ciro Nogueira, que é o presidente o Antônio Rueda, é o do União Brasil. É isso. E aí, alguns jornais do Piauí chegaram até a noticiar que ele a portas fechadas no seu cara. Tem que voltar a falar com o Lula, senão a gente pode ficar de calça curta em 2026. E assim, até pro pessoal que é mais entusiasta da candidatura do Tarcísio de Freitas e tal, eu entendo todo o hype e quão bom poderia ser um grande acordo que pacificasse a política brasileira, né? Sepultasse mais o mandato do PT e tal. Eu entendo todo o argumento, literalmente. Tá tudo certo. Só que esses caras não são ideológicos, entendeu? Exato. Então, o Ciro Nogueira não é um cara ideológico. Então, à medida em que tá atrasando, né, o planejamento do plano Tarcísio, ele tá sendo postergado, tá bastante ruído, o Tarcísio deu algumas escorregadas também nos últimos meses, os caras já estão. Eu até tô dentro, mas eu também tenho que estar fora, pô, de qualquer jeito. Vai que eu perco. Eu tenho que governar, mano. Eu faço parte do Centrão, entendeu? Se eu não estiver no governo... A minha existência política não faz o menor sentido. Não existe oposição do Centrão, sabe? Exato. E meio que... E também, enfim, todo mundo que tem alguma leitura política entende que esses caras estão no governo. Sim. Seja qual governo for. E meio que é um casamento trágico, mas é um casamento necessário também. Porque todo incumbente precisa da governabilidade que esses partidos trazem. Então, talvez isso tenha sido uma das coisas que animou o Lula, né? O Pepune fez um movimento para a consolidação do bloco dele, a junção dos dois partidos, né? Como chama? Coalizão, né? Coligação entre os dois partidos. Foi um momento de solidez. Foi quase uma apresentação. Parecia ali naquela época uma apresentação da candidatura do Tarcísio mesmo. Sim. Né? A mesa assim, só com os dinossauros, os grandes caciques todos e o Tarcísio no meio. Parecia que era o caso. Agora o PT também movimentou. Está fazendo agora uma
um afastamento nesse núcleo central para também fazer um jogo duro, né? Não se deixar ficar tomando tabefes na cara, né? Sendo humilhado, cuspido. Cara, o que o líder do governo aqui fala, que de fato eles demoraram muito, decidiu tarde exonerar aliados e deputados infiéis, mostra um pouco da fraqueza que foi o governo Lula, pelo menos lá do executivo, né? Eu sinto que um governo forte não teria deixado isso nem começar a se desenhar, entendeu? Tipo, os caras já começaram a se desenhar, já chega, meu irmão, sabe? Dá uma puxão de orelha no cara, fala, que porra é essa? Você tem, como ele mesmo falou, Ministério ABC e não tá ajudando o governo? Que porra é essa, entendeu? É um sinal de fraqueza, assim, né? Eu acho que, e parte disso, o trabalho, o Lula, há um bom tempo atrás já, ele posicionou a Gleisi Hoffmann dentro da Câmara, específica só pra fazer esse tipo de negociado, foi um trabalho fracassado da Gleisi Hoffmann. Pasmem. Pois é. Muitas das pessoas dizem que a relevância que ela tem dentro do PT se dá só e estritamente porque o Lula, ela ama o Lula. Sim. Que ela é uma pessoa, tipo, Lula loyalist, nível... Cara, a única coisa que você aprendeu, que a gente aprendeu com esse episódio foi ver a verdadeira face do Gustavo Gaia, mano. Que a reação dele foi surreal. A reação dele aí foi horrível. Mas enfim, vamos lá. Tive que dar razão ao Lindbergh aquele dia. O Lula tem chance de ganhar ou não, né? Tem. Ele tem. Vamos ver aqui as pesquisas que saíram primeiro da Genial da Quest. Ele tem 33 de avaliação positiva versus 37 de negativa, que é melhor do que esteve no passado. Então, esse gráfico aqui ele tá pegando desde 2023, né? Então, literalmente, desde que o governo dele começou. No começo ele tinha 40, 35, até 42% de avaliação positiva. Mas, em geral, logo depois de um candidato se eleger, ele dá um puta salto de positividade. Você vê isso em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos é assim, no Reino Unido é assim. No Brasil você não esperaria diferente. Então, em geral, eles começam o mandato com todo o otimismo, as promessas de campanha, etc., bem altos. E a negatividade baixa, e aí vai subindo. E aí, nesse ano, o Lula tava... O ápice da impopularidade dele foi aqui, maio de 2025. E aí, foi nesse momento que a tese do tratoraço estava comendo solta. Em defesa do Roberto Reis, ele falou que isso aqui era o... teto. Era o teto. Ele falou, cara... Tipo, o Lula não vai ficar mais impopular do que isso. Agora ele vai abrir a carteira, vai começar a distribuir dinheiro e a popularidade dele vai voltar a subir. Roberto Reis acertou, talvez até pra tristeza dele, ele acertou mais do que ele imaginava. Mais do que ele imaginava. Quero ver ele colocar onde é o chão agora, né? Pois é, e agora a popularidade do Lula tá arrumando pra ficar mais positiva do que negativa. E só pra entender, nessas pesquisas políticas, em geral você separa avaliação positiva e negativa de aprovação, né? Então, essa avaliação positiva e negativa, você abre margem pro cara falar, não, é regular. Não tá nem maravilhoso, nem horrível. Tá regular. E tem a aprovação, que aí é só sim ou não, né? E aí, na aprovação... Tá bem parelho. Tá bem parelho pela Quest. Vamos ver como que a Atlas Intel fala. Ó, pela Atlas Intel, que, na minha opinião, pesa mais do que a Quest, o Lula já está com aprovação positiva. Né? Então você vê. Essa pesquisa aqui, só para vocês saberem, foi feita no finalzinho de setembro. Foi mais ou menos a mesma época dessa pesquisa da Quest e da Genial Quest, né? Essa aqui é de 2 a 5 de outubro. A da Atlas é do finalzinho de setembro. A gente tem que ver como vai ser a pesquisa da Atlas Intel de outubro, porque eles fazem uma todo mês. Eles fazem esse negócio chamado Latam Pulse. Então, Pulso da América Latina. Pulso da América Latina, todo mês. Fazem de vários países da América Latina e o Brasil é um que tem todo mês. Eu acho que tem outros países que não necessariamente tem. O Brasil tá arrumando já para ano eleitoral, né? Da eleição grande e decisiva. E o Lula estava acima da água. Resta ver se o mês de outubro a aprovação dele vai subir mais ainda. Eu acho provável. Eu acho provável também. Pelos acontecimentos políticos. É só porque não teve nenhum dado negativo, né? Sim. E aí, a maior parte das coisas que tornam o Lula mais popular a gente não vê, né? De onde a gente tá. Então, chutaria que a aprovação do Lula continua aumentando, cara. Pois é. E aí, cara... Por exemplo, em termos de avaliação, aqui, a Atlas Intel, o regular deles é bem mais baixo do que o da Quest, né? O que é bem curioso, assim. Então, não, se bem que é bem parecido, na verdade, né? E não, o da Quest é menor até. Regular não, desculpa, eu tô falando besteira. O da Quest, o regular é quase igual os outros, né? Então, 1/3 é negativo, 1/3 positivo, 1/3 regular. O da Atlas já tem muito menos regular, já vem mais parelho, aí tá um pouquinho debaixo d'água ainda nisso. Mas, cara, isso é meio desesperador, né? Se você for um Bolsonaro e tal... Cara, o fato que o Lula tá 46% de ótimo bom é horrível, assim. Cara, na minha opinião, independente do... Na verdade, independente não, né? Mas dos rivais apresentados hoje, né? Pode elencar todos eles, os 4, 5 nomes que rodam. Eu não tô dizendo se a eleição fosse hoje, mas se a campanha começasse hoje,
é Lula penta, né? Sim. Provavelmente. Lula favorito, cara. Lula favorito. O bloco da esquerda, isso até é um... Lula tetra. Perdão. Eu já tô no Lula. Caralho, já tá no Lula 5, moleque. Caralho. Escorregou. O Lula com 92 anos, mano. 2034 vai concorrer de o novo. Lula Tron, cara. Enfim, na verdade, o projeto do PT ele é transhumanista, entendeu? Transformar o Lula em algum tipo de IA que o governo e tal. É, brincadeira, óbvio. Mas o que eu acho, na verdade, cara, é que o campo da esquerda, diferente do campo da direita, ele tá mais sólido do que nunca. Sólido, mas tá mais consolidado do que nunca. Ele tá mais poroso, né? Ele tá menos popular, a opinião pública tá mais variável em relação a ele, né? Os sabores da opinião pública são diversos e fracos como nunca, né? Em relação ao apetite para um governo de esquerda tá muito baixo. Mas, olhando do topo, cara, não tem mais... Todos os partidos estão a reboque do PT. Não existe nenhum outro epicentro de poder que emane da esquerda sem ser o PT. Sim. A nível federal, pelo menos. Então, cara, o PT absorveu o PSB, de certa forma. Eu até acho que o PSB tem um plano à parte ali, rolando e tal, mas por enquanto está submetido ao PT. O PDT acabou de perder o Ciro. Então acabou o projeto nacional também pedetista, né? Sim, o Antum queria muito fazer um episódio falando que o Ciro entrou no PSDB, eu falei, Antum, a gente já fez 3 episódios sobre o Ciro Gomes. Todos foram bem. Todos foram bem. Então as pessoas têm interesse. Só que a gente já falou tudo que a gente tem pra falar, cara. E todos foram curtos, todos foram tipo 20 minutos. Eu vou fazer um episódio do Ciro Gomes dentro do episódio do Lula, aqui rapidamente, só, enfim. Boa, manda aí. Cara, o PDT tinha um candidato pro pleito nacional, tinha um projeto de governo que era do Ciro, não era do PDT, mas ele foi absorvido também depois do negócio de INSS, né? Então, sim. Acabou. Enfim, então o PCdoB já tá a reboque há muito tempo, PV tá a reboque há muito tempo também, o PSOL não tem culhão de lançar uma candidatura para presidente, especialmente em um determinado contexto. Então, cara, rede também, mesma merda. E os outros são partidos nanicos. Pois é. Você vê em termos de imagem de líderes políticos, o Lula tem uma imagem positiva descolada de todo mundo, tanto dos nomes da direita, como Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas, até como nomes mais à esquerda, tipo Marina Silva, sei lá, Simone Tebet seria de esquerda, não sei, de centrão, né? Até a Janja também é muito negativa. O Ciro Gomes aqui só com 23% de aprovação, olha que coisa triste. Interessante desse gráfico, pois é que os líderes das 2 câmaras do Legislativo têm aprovação, tipo, mano, sei lá. Isso só foi só pra onar os caras. O que seria o oposto de uma coisa estratosférica, assim, uma coisa, porra... Abissal, boa. Cara, aprovação abissal do Hugo Motta e do Alcolumbre, mas eles continuam lá. E o Lula, cara, tá descolado, assim, à frente de todo mundo, né? À frente, né? Cara, é isso. Enfim, eu também não sou grande fã, mas é um adversário formidável mesmo. Pois é, cara. A máquina eleitoral do PT, a estratégia petista, o saber fazer ali que tem dentro dos grupos do PT, muito grande, cara. E o Lula, ele tem essa característica, se ele fosse uma árvore, ele seria um eucalipto. Que é uma planta que exige muito do solo em volta. Ela suga tudo. Ela acaba enfraquecendo tudo em volta. Mas ela, cara, cresce... Mano, pode fazer o que você quiser. A árvore vai crescer, entendeu? E você realmente vê isso no campo da esquerda. Cada vez mais carente de nome, de renovação, de projeto. Mas, mano, o eucalipto continua crescendo, entendeu? Até que o solo seja todo chupado e se torne infértil, o eucalipto vai continuar crescendo. E essa é uma metáfora muito boa pro reinado do Lula, né? Sim. Que se a gente da direita chama ele de... A gente mais à direita, né? Chama ele de Cronos. Porra, se você é um jovem esquerdista, Jesus Cristo, assim, né? A melhor notícia que você vai ter vai ser o Lula morrer, né? Porque o eucalipto vai cair e a biodiversidade vai poder florescer novamente. Essa linda floresta que é a esquerda brasileira. Você deixou mais de esquerda mesmo a metáfora. Pois borboletas. Você vê, a Atlas também faz várias perguntas bem específicas, assim, né? Aqui sobre a fala do Tarcísio no discurso de 7 de setembro. Isso aqui já tá meio antigo, mas vale a pena pontuar. É uma coisa mais qualitativa, né? A avaliação do público sobre o qualitativo que o Tarcísio falou. Então, ele tinha falado, ninguém mais aguenta a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém mais aguenta o que está acontecendo nesse país. Vamos para a vitória, para a anistia. Eu tenho certeza que nós vamos chegar na anistia. E você vê, mais brasileiros discordam do que concordam totalmente ou parcialmente, né? Então... bem dividido mesmo. Bem dividido, mas mais negativo do que positivo. E você vê, né, como que essa... Tipo, o Tarcísio, por ele estar meio colado no bolsonarismo... Cara, o bolsonarismo tá um movimento muito merda, sem pauta. Tipo, isso era até uma coisa, cara, que a gente tava falando nas lives que a gente fez semana passada, que é... Cara, tudo que o lado do Bolsonaro propôs esse ano só foi horrível, cara.
foi tipo, anistia, cara, ninguém liga pra essa merda, cara. Sabe? Sim. Tipo, a não ser que seja um bolsonarista fanático, ninguém liga, sabe? Vai ter gente que vai ficar muito puta com essa declaração. Mas é verdade. Mas é verdade, cara. O que eu posso fazer? Mas não conseguia botar ninguém na rua, não conseguia movimentar politicamente também a viabilidade da coisa. Exato. Cederam esperando esse acordo e não saiu. As outras pautas que a galera do campo do Bolsonaro trouxe. A loucura do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que, enfim, foi até interessante, né? Como plot foi interessante. O resultado foi ruim, né? Foi catastrófico. Assim. O Eduardo Bolsonaro se suicidou, né? Politicamente. Se suicidou politicamente, pois é. E o que mais eles propuseram? Meio que nada, né? Eles estão só... Sim. Eles estão, tipo, polo passivo, né? Em geral, sei lá, futebol, né? Falando de futebol, assunto que eu entendo profundamente. Em geral, tem um time que tá trazendo mais o jogo, né? O outro time tá mais reativo. Tá mais, exato. Jogando no contra-ataque. Jogando no contra-ataque e tal. Enfim, cara, o bolsonarismo, não só ele não tá levando o jogo, mas, tipo, nem o Lula tá levando o jogo, sabe? Não, o jogo não está sendo levado, ninguém tá meio que propondo nada. Sim. E aí... É um meio de campo bastante bagunçado. Só que o Bolsonaro tá meio que levando menos ainda o jogo, sabe? Total. Tá, tipo, o PT tá na retranca e o Bolsonaro tá, tipo, na retranca da retranca. Entende? Cara, pra mim, é mais que o PT, ele tá numa... Eu até acho que o PT, de certa forma, tá na defesa... Na medida em que ele tá administrando, tá ali. Ele é a situação, né? Ele tá no papel defensivo, tá ali. Tá mexendo muito pouco, né? Também... Exato, ele não tá fazendo grandes estratégias, sabe? Não tá fazendo jogadas, assim. Mas é isso. No sentido da perpetuação do poder, o Lula sempre... O grupo petista é sempre muito criativo e muito eficaz. Então, vai sair passe livre, gás livre, pé de meia, isenção de imposto de renda. Vai sair a porra toda. Taxar dividendo mais do que já taxa. Exato. E aí... Isso aí vai rolar, entendeu? De certa forma, é o governo se blindando politicamente. Só que a oposição, que é em tese, né, o campo de ofensivo, né, que tem que tentar boicotar, cortar caminho, né, diminuir, atacar mesmo, infligir dano reputacional. Cara, honestamente, as duas maiores derrotas do PT, dessa administração petista, foram induzidas, de certa forma, pelo próprio PT. Primeiro, a taxa das brusinhas. Ninguém precisou fazer nada, né? A ideia era uma merda. Não, e a ideia era comicamente uma merda. Exato. Porque nem do ponto de vista de arrecadatório era boa. Assim, exato. Enfim, na verdade foi delta negativo, né? Pro faturamento, enfim, depois provaram. Então foi só uma ideia de merda do Haddad. Tiro no próprio pé. O Nicolas dunk, né, na administração. Mas beleza. A administração levantou essa bola. E agora o escândalo do INSS. Então, mas o escândalo do INSS tá curiosamente pouco falado, né, cara? Pois é, cara. Mas é um erro do PT descoberto por, tipo, entes investigativos. Não foi o Nicolas que anunciou. Cara, mas de novo ele tá dunking, mas... Por que o lado do... Vamos lá, na tese o tratoraço do Roberto Reis... tratoraço. Parte do tratoraço era mídia, cara. Era. Por que o Tarcísio ou União Brasil, Pepuni, sei lá, Jorge Paulo Lemann, Jorge Soros... Mano, Davos, sei lá, quem é que tava por trás do tratoraço, Xi Jinping. Puxa mais um Jorge aí. O próprio Trump, entendeu? Quem quer que tivesse atrás do tratoraço, por que não chegou pra mídia e falou, mídia, porra, vamos ficar martelando nesse negócio do INSS, né? O PT tá blindadinho, né? Porque por um momento, cara, pareceu que ia ser mais um escândalo gigante. E agora ninguém mais fala do INSS. E foi, né? Mas essas foram as duas grandes derrotas da administração. Pois é, cara. Sendo que a segunda nem pegou. Fica aí a dica, cara. Se você for um cara do Centrão, bate no INSS. Faz vídeo do INSS, sabe? Nicolas Ferreira, pega a tua banquetinha, bota no fundo preto e grava um vídeo. Falando da porra do INSS, cara. Já tá todo mundo em campanha, né? Mano, no Brasil, tipo... Ao invés de você deixar a bola com o campo do PT, pega a bola pra você e começa a fazer uma jogada, mano. Eu sinto que o INSS talvez fosse um ponto fraco, não sei, cara. Então, também, mas pra mim o mais problemático é que a oposição não conseguiu produzir nenhuma derrota. As duas derrotas aconteceram. Uma delas até foi mitigada com sucesso. Acho que nisso aí também explica um pouco a mudança do time de comunicação do PT, a ascensão do Sidônio Palmeira, a entrada do Sidônio Palmeira nesse governo pode ter funcionado tão bem, cara. Porque no erro das brusinhas o PT foi massacrado. Quase que o governo do Lula morre ali mesmo. E agora no INSS, não posso falar o mesmo, entendeu? Então tem uma distinção no trabalho de comunicação que foi feito que acabou blindando ainda mais o governo. Mas a verdade, o que mais me preocupa é que a oposição não consegue atacar. Não consegue. Sim. E não tem nem plano, não tem nem projeto para 2026. Então, implicitamente, a agenda é uma agenda antipopulista e tal, responsabilidade fiscal, ok, segurança,
tá engatinhando, investimento em infra, sei lá, entendeu? Não dá para entender exatamente o que o bloco de oposição quer fazer. E pior ainda, o nome exatamente não tá nem um pouco claro ainda. Não. Eu acho que... E aí, isso aí tirando pelas redes sociais dos deputados, alguns, né? A galera mais inteligente, mais esperta, já está em campanha. Sim. É aquela pré-campanha, né? Enfim, campanha seria crime eleitoral, mas pré-campanha. Então, já tá repassando verba, inaugurando coisa em cidade, já tá viajando um pouco, já tá se reunindo com liderança aqui, ali, acolá, etc. Você já tá esquentando a tua campanha para 2026, porque, veja bem, falta menos de um ano. E é um projeto trabalhoso pra caralho. Então a disputa a nível federal é muito trabalho, logisticamente, financeiramente também, né? Politicamente é muito desgastante. E a direita não tem nome. Sim. Agora tá uma coisa meio... Eu sinto que o nome do Bolsonaro só foi sepultado recentemente. Sim. O que foi terrível também estrategicamente, porque isso estava na cara de todo mundo, né? Pois Ele é. não poderia disputar. E agora, cara, tá uma coisa meio Tarcísio, Ratinho... Aí os nomes de Série B, eles voltam a aparecer um pouco mais agora. O pessoal voltou a falar um pouco no Caiado. O Zema ninguém tá falando realmente, é complicado. Mas a própria campanha do Renan tá ganhando muito espaço. Não sei, entendeu? Sim. Mas só um breve comentário, cara, sobre a estratégia de campanha pra direita, assim, você vê, a barrinha de cima é sempre aprovar o Lula e a barrinha de baixo é desaprovar o Lula. E a terceira, que é quase nula sempre, é não sei. Você vê, quais são os grupos que mais apoiam o Lula? Em termos de idade, quem é velho, cara? Que é 60, 100 anos. Que é uma parcela cada vez maior do eleitorado brasileiro na medida que a população brasileira envelhece. Então, cara, o escândalo do INSS... era pra você, conseguir comunicar pra quem é velho pra falar, cara, vocês estão sendo roubados, assim, entendeu? Mesma coisa, 45 a 59 é quem ainda não recebe o INSS, mas talvez já esteja pensando ali em se aposentar, até os mais velhos, tipo, os mais velhos desse grupo, com certeza. Porra, como é que, sabe, os velhos estão tendo dinheiro roubado e quem mais aprova o Lula é justamente quem é mais velho. Tipo, eu sei que é por que essas pessoas aprovam mais o governo Lula. É porque essas pessoas consomem mais a mídia tradicional, e a mídia tradicional tem sido mais pró-Lula, mas, enfim... Outro grupo, outra coisa que é curiosa é das faixas de renda que mais aprova o Lula é a mais rica, acima de 10 mil reais, né? O que comprova a nossa tese, que não é nenhuma tese nossa, né? Só é tipo um fato. Fato do real. elitismo da esquerda, assim, sabe? Porque o projeto elitista é o projeto do PT, né? Por isso que ele fica dando voltas e voltas em cima do bolsonarismo. Cara, o que eu penso assim, essa brecha do INSS, você vê, você tinha um ângulo muito fácil pra falar que o governo é inimigo dos idosos, né? Sim. E meio que todo mundo foi roubado. Então, assim, um escândalo que afetou milhões de pessoas, né? Inclusive minha avó foi afetada. Lula, você me paga. Enfim. E... mesmo assim, a oposição não conseguiu colocar a peixe de você é inimigo do aposentado. Mas por quê? Porque tem esses idiotas, tipo Jeffrey Schickini brigando com Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, cara. Porque isso não dá mídia. Os caras só... não dá mídia entre eles ali. Eles precisam fazer esse tipo de merda. E, cara, o que me deixa mais bearish ainda no campo da direita no que vem aqui... é um campo profundamente desorganizado e fraco e pouco hierarquizado também. Então tem muito cacique, né? E os caciques eles estão todos meio que horizontalmente dispostos assim. E o que foi o elemento decisivo para ordenar as coisas em 18 e 22 foi o Bolsonaro bater uma foto com o cara. Não ironicamente. Não era nem o Bolsonaro... Direita brasileira é muito simples. É básico. Viaja para Brasília e emplaca a foto com o Bolsonaro. Entendeu? Era basicamente isso. Ou então esteja mais perto. E aí, nos níveis acima, era estar mais próximo dele. Então, tô aqui hoje na casa do Mito, aqui comendo pão com ele, não sei o quê. Aí o cara... ele fez... like, follow, voto. Exato. E basicamente todos os nomes do Bolsonaro foram criados assim. Fabricados. Forjados através de uma parada de rede social. Beleza. Aí tá aí tudo bem. Okay. Só que esse elemento ordenador... que era uma merda, ele só não vai existir em 26, cara. Não vai ter o Bolsonaro pra bater foto com ninguém, porque ele vai estar em casa. Ou na cadeia. Provavelmente não. Acho que ele vai estar em casa. Trancado. Preso. E sem acesso a redes sociais, entendeu? Então vai ter que ser o Flávio mandando mensagem. Nem o Eduardo mais vai poder ser. Mas nego nem liga pro Flávio. Eu não acho que a associação é tão forte assim. Mas vai ser tipo o Flávio... batendo a fala, meu pai disse que é esse o cara aqui e tal. Vai dar muita confusão. Doesn't hit the same. Porque, no fim das contas, também, a política da esquerda e da direita ela é muito fisiológica, muito pessoalista. Então, os caras eles não estão só disputando a hegemonia. Eles não estão só disputando o campo político em si, mas os espólios da coisa. Os lugares da coisa. Então, esses caras têm estresse. O Nicolas faz vereador em São Paulo.
Assim como o Tarcísio talvez tenha feito alguém em Minas Gerais. E essa coisa vai se multiplicando num nível de... a multiplicidade cada vez maior. Então vai ter briga em município, vai ter briga de estado com estado, vai ter briga de deputado com deputado, disputando um eleitorado que antes era ordenado por meio que essa regra de rede social que não vai ter mais. Então meio que já tá dando para observar um pouco de estresse, atrito mesmo dentro do próprio campo. Que eu acho que é uma das coisas que provavelmente está sepultando, atrasando essa candidatura do Tarcísio. Mas, cara, mas na minha opinião, grande parte disso é da mesma forma que o Lula, né? Homem idoso, foi pouco decisivo quando ele precisava ser. O Bolsonaro, homem idoso, também muito pouco decisivo, né? Sim. Se ele já tivesse batido esse martelo há muito tempo, cara, tipo, eu não consigo pensar em nada que o Bolsonaro fez em termos de estratégia que foi um acerto desde quando? Cara, sei lá, talvez desde do segundo ano do governo dele, cara. Começou a pandemia, o Bolsonaro literalmente só errou, não fez mais nenhum acerto. E desde que ele saiu do governo só tem sido triste, pior, cara, trágico, sabe? Sim. A tentativa de golpe foi bizarra, sabe? E depois tudo que a defesa dele perante a tentativa de golpe foi bizarra também. Tudo é bizarro, sabe? Tipo, o cara, o Bolsonaro como estrategista é bizarro e os filhos dele também fazendo bizarrice, sabe? Tava na capa da Folha o negócio do Flávio Bolsonaro aqui, sabe? Olha, mano... Não dá. Flávio Bolsonaro sugere que eu ataque embarcações que levam drogas no Rio de Janeiro. Cara, que? Sabe? O Trump, ele tá atacando barcos que levam drogas da Colômbia e da Venezuela para os Estados Unidos, no Caribe e agora no Pacífico também. Cara, no Rio de Janeiro... Todo mundo sabe que sai mais de Santos e que abastece a Europa. Né? Exato. E aí os Estados Unidos iam deslocar poderio militar deles até o Atlântico Sul, sabe? Eu não sei. Que bizarríssima. Não sei se Mas a parada pra mim, isso aqui, é o quê? A família dele não tem nenhuma criatividade. Tipo, nenhuma, literalmente nenhuma. Não tem nenhuma força generativa de ideias e de estratégias, sabe? De posicionamento, de planos e tal. Eles só conseguem, tipo, olha pros Estados Unidos e fala, como é que eu consigo me meter nisso? Mesmo quando é completamente incoerente, como o caso dos ataques às embarcações que levam drogas, que isso nem é popular nos Estados Unidos, sabe? Isso só é uma bizarrice, assim. Eu tô pensando em formas novas de convidar os Estados Unidos pra essa festa, né? Que cada vez mais parece que é a única chance... Mas ele já não percebeu que não vai vir... A salvação da família dele não vai vir dos Estados Unidos, cara. Não. O Trump tá indo encontrar o Lula em Jacarta, cara. Na Indonésia, sabe? Tipo... Enfim... É um cenário, cara, muito, muito complicado. E só pensando em derrotas e vitórias também, 2 vitórias que o governo conseguiu infligir à oposição. Primeiro foi a cagada do Eduardo Bolsonaro. A baguncinha que ele arrumou acabou não só sepultando o nome dele, como gerando algum desgaste com o nome da direita, ou levantando algum tipo de argumento nacionalista pro Lula, em que ele capitalizou em cima, não tanto também, enfim, as pessoas não acreditam tanto nisso hoje, mas de qualquer forma foi uma porrada de popularidade no campo da direita. E a outra, cara, nessa reforma agora do imposto de renda, a forma como a direita se comportou foi confusa. Passou, mas meio que mesmo assim a peixe de amigo do milionário ficou pra direita, entendeu? Então, eu acho que só articulou muito mal de ter deixado... O desenvolvimento disso tudo foi caótico. Só pareceu um nó tático, assim, né? Na hora que o debate chegou à Câmara, ele estava todo montado para ser passado. Assim. Era impossível alguém falar não. Depois o Kim ainda tentou entrar na briga ali e tal, mas, enfim, não rolou. Quer dizer, rolou o embargo de parte do projeto, mas de qualquer forma, acho que também teve um dano reputacional ali. Coisa que jamais era para ter acontecido, porque era uma inversão. Era para falar, o PT tá roubando o aposentado. Não é que, entendeu? Era pra ter feito esse jogo dúbio aí de acusar os caras. Mas enfim, é muito complicado. Eu tenho achado também que os nomes da direita, por algum motivo, devem estar nervosos. Não sei dizer com o quê. Eles têm errado mais, sabe? Tem errado mais. Tarcísio deu algumas declarações meio sem tato, meio sem noção. Cara, a declaração do Tarcísio do metanol em São Paulo, pelo amor de Deus, Tarcísio, foi uma das coisas mais bizarras que eu já ouvi alguém falar. Tipo, fez ele parecer não só, tipo, que ele tá cagando pro sofrimento das pessoas... Fez ele parecer que ele é um cara que nunca bebe, o que é bem estranho no Brasil, sabe? Ele meio que fez uma piada de gordo consigo mesmo que não aterrizou, tá? Então, quando o assunto for Coca-Cola, aí você fala comigo. Bro. Tipo, tem centenas de pessoas na sua cidade ficando cegas e morrendo por causa da parada e você... Quando chegar na... Tá no álcool, eu quero que se dane! Quando chegar na Coca-Cola, me avisa! Que cara, bizarrice! Cara, Tarcísio... Eu até simpatizo com o Tarcísio, sabe? Mas eu acho que pior do que não ser engraçado é tentar ser engraçado e não ser. Então acho que o Tarcísio deveria admitir pra si mesmo que
Ele não é o cara do carisma, entendeu? Ele não Sim. tem a parada que o Bolsonaro tinha e não adianta ficar tentando ter essas saídas assim. Se você é um cara de matemática, Tarcísio, entendeu? Cara, mas, hein, mano, o que eu acho é o seguinte: há quem diga, né? Se, enfim, tem alguns homens jovens que assistem o canal que, tipo, cara, na festa, sabe? Tu é um homem que chegou na festa, tá querendo conseguir a atenção das menininhas ali. Mano, não importa se tu é alto, tu é baixo, tu é feio, tu é bonito, não importa nada, importa a tua confiança, mano, sabe? E aí o que acontece mano, o Lula, ele não tava na festa, sacou? Ele não tava na festa, ele tava tendo problema com segurança, sei lá, tava tendo problema com o barman e tal, não tava na Segurança festa. Sérgio Moro. E aí, tinha uns garotos lá na festa, os garotos da direita estavam na festa, tava Tarcísio, tava Bolsonaro e tal, tava eles lá, pá. Mano, Lula resolveu os problemas dele, chegou na festa com um grau de confiança tão grande, mano, que abalou todo mundo na Deu direita. porrada no segurança e entrou. Ele deu porrada de segurança aí, o Lula chegou lá, mano, confiante, cara, chegou como Breathing Bull na parada. Todas as menininhas começaram a olhar pro Lula no grau de confiança dele e os caras de direita ficaram todos ajeitados, entendeu? Aí, mano, o cara tá tentando dançar, não consegue dançar. Porque ele tá in his head, mano. Eu penso sinto que isso a também. direita tá um pouco assim. E aí, enfim, só pra terminar a pesquisa, você vê Lula versus Bolsonaro. Se a eleição fosse amanhã, quem você votaria? Lula na frente, coisa que ele não esteve boa parte do... Pelo menos por um mês aqui, julho desse ano. Ah, não, no julho ele tava na frente, na verdade. O ano inteiro o Bolsonaro tava na frente. E aí o Lula voltou a passar e provavelmente... Passou bem, né? Quando sair a pesquisa de outubro, vai ficar mais pronunciado ainda a vantagem do Lula frente ao Bolsonaro. E no primeiro turno versus os outros candidatos, ele só demole todo mundo, né? Que é uma coisa meio deprimente, né? cara. Então, com relação a... E o resto aqui é bagulho de metodologia. Com relação à chance do Lula se eleger, hoje... O que todo mundo tá falando é que, cara, provavelmente vai ser o Lula, sabe? E aqui tem o segundo turno dele contra outras pessoas. Então, contra o Tarcísio levaria, contra a Michelle levaria, contra o Jair levaria, contra o Zema levaria, Caiado, Ratinho, Eduardo Leite também. Enfim. Só pra fechar, vamos ver o Polymarket. Eleição presidencial. Que muita gente agora tá muito animado com essa ideia da... Caraca, teve um mercado de apostas do presidência no Brasil e tudo mais. E aí nego já tá parando isso aqui pra ler. Cara... Isso aqui vai ser legal ano que vem. Por enquanto, eu acho que não é tão legal porque o volume me parece meio baixo, tá? Tem 800 mil dólares de volume só. Isso parece muito dinheiro. É bastante dinheiro. É muito dinheiro. Mas eu acho que pra um mercado tão sujeito a... Mudança, né? A mudança, não é nem mudança, tão sujeito a paixões, assim, entendeu? Faz com que... Eu acho que ainda o volume não tá alto o suficiente pra meio que efficient market hypothesis começar a se aplicar, sabe? Tem 5... Cara, tipo, tivesse uma empresa... que todas as ações dela, desde que abriu essa porra aqui, desde setembro, 18 de setembro, há mais de um mês, só negociou 800 mil dólares, cara. 800 mil dólares é o quê? 4 milhões de reais. Cara, se uma empresa negocia 4 milhões de volume em um mês, não é uma empresa líquida. Tá cedo. Tá cedo. E, tipo, tem muita abertura pra também coisas muito imprevisíveis, sabe? Você vê, parte da iliquidez desse mercado é que o spread é muito alto também, né? Eu lembro, cara, uns episódios atrás, a gente quase apostou. Quase que eu apostei na vitória do Lula, eu acho. Uma coisa assim. E eu quase apostei contra, mano. Eu me dei mal. Fui humilhado. Não, mas eu não tô nem me lembrando disso por causa dessa porra. Tá? É porque eu realmente. Eu não acho que dá pra apostar em coisas que você não tem como saber. E o Lula tá frágil, cara. Entendeu? Eu ainda acho que tem uma chance dele morrer, tá? Eu também acho, entendeu? Pra mim, na verdade, só não ganha assim. Só que ao mesmo tempo, eu não sou o médico do Lula, cara. Entendeu? Eu não tô no banheiro com ele, garantido que o sabonete não tá no chão e ele não possa escorregar. Sei lá. O Lula, ele tem... Aí, 27 de outubro, daqui a pouquinho, o aniversário do Lula. Nós temos episódio de aniversário do Lula também. Exato. Cara, 79 anos, vai fazer 80. Ano que vem... Lula é sagitariano, é isso? Ele vai concorrer com 81 anos, cara. 80 anos já é bem velho, sabe? Mesmo você tendo acesso aos melhores médicos, etc. Cara, o Lula, ele é um homem que fuma bastante, sempre fumou. A voz dele é assim por esse motivo. Tem foto... Ainda fuma. Hoje em dia não se bate mais muita foto do Lula fumando, mas se você ver as fotos do Lula na década de 80, tem bastante foto dele fumando, quando ele era mais sindicalista, raiz, assim. E ele não parou, tá? Ele venceu o câncer na garganta e não parou. Exato, era isso que eu ia falar. O Lula bebe bastante também, né? Pelo que dizem, mas enfim, é óbvio que ele bebe, né? Eu tive recentemente com, enfim, uma fonte muito boa, trabalhando na segurança do Lula. Bebe e fuma bem todo dia.
O que tá tudo bem, sabe? Tipo... Longe de mim, eu moro ali, entendeu? Não tem nem muita moral, enfim. Exato. Então, começa aqui o Novos Clássicos, 9 da manhã, a gente já abre o whiskyzinho, o charuto e já começa. Não, o Lula já teve um câncer, beleza, venceu o câncer. Venceu. Mas teve. Teve. Cara, Que ele época- pode morrer em um ano, sabe? Pode, óbvio que sim. Pra mim, mas esse é o risco, né? É por isso que eu não apostaria, cara. O Lula pode bater as botas. Cara, eu acho E aí que... muda tudo, tudo. Isso seria bem interessante até. Eu imagino que talvez tenha algum tipo de cálculo atuarial para saber qual seria a probabilidade do Lula morrer nos próximos 12 meses. Que já é sabe? alta, tá? Porque se ele pagasse plano de saúde, ó, aqui, ó. Já Exato, tá porque é isso que eu fico entrando pensando, cara. O Lula é tipo um homem de 80 anos que fuma pra caralho. Venceu- O plano de saúde dele ia ser muito caro, entendeu? É. Então, E ele venceu um câncer já, né? vencer um câncer. Isso também aumenta lá a tabelinha. Ele bateu a cabeça também, sobreviveu, né? Teve que abrir literalmente o crânio dele pra drenar. E ele sobreviveu a essa porra, entendeu? O plano de saúde do Lula ia ser tipo uns 5 mil reais por mês, cara. Uns 4 mil reais por mês, sei lá. Ou mais, cara, sei Ou lá. mais, tá ligado? sei Não- lá, eu Nem também- sei muito disso. Mas, cara, enfim, é meio deprimente pra direita, assim, né? Que o seu maior chance de conseguir êxito na próxima eleição é que o seu adversário, tipo, faleça, né? De causas meio que naturais ainda, tipo... Situação deprimente, né, cara? Só vamos fechando o programa, né? Mas isso que é uma das coisas que dá um aspecto até dramático para o quê? Vice do Lula. Isso vai ser uma coisa muito boa, porque o PT não vai poder ser tão... O PT meio que... Em vários ciclos, né? Teve a estratégia de ser muito arrojado na escolha do vice. Então, a primeira eleição do Lula, José Alencar, empresário, evangélico. Aí depois, porra, Dilma, segunda passagem, Temer. Um maluco, caralho. Raposa. Raposa, um morcego do Centrão, né? Um morcegão. Escolheram um cara libanês, meu irmão. Que erro, jamais perigo. confie. Jamais confie. E agora o Lula 3, Alckmin. Ex-rival. Já concorreram Vou falar duas da vezes. forma mais radialística possível. Esse novo braço aqui tá deixando louco. Mas a ideia é que você não pode botar agora qualquer um pra ceder o Lula, porque, cara, aqui é o tempo escorrendo pelas mãos aqui, ó. Areia, com areia na mão. Entendeu? Então, talvez o PT, isso pode ser um problema, tá? Sim. Isso pode ser um ponto de fragilidade na candidatura do PT. Que isso? Cara, que é justamente não ter a pessoa certa. Sim. Eu queria só perguntar pro ChatGPT pra ver uma cagação de regra do GPT, que é qual é a probabilidade... com a voz, coisa maravilhosa. A gente... Vai voltar, hein? Vai Cuidado. voltar, vai voltar. Vai voltar, Abre o vai olho. voltar. É, Se quiser assinar, não assina ainda que vai voltar o cupom. Mentira, pra gente, se você assinasse agora, ia contribuir com o nosso trabalho também. Mas, enfim, perguntar pro ChatGPT... ChatGPT, me deu uma estimativa da probabilidade de chance de um brasileiro morrer entre os 81 e 84 anos se ele fumar bastante. Será que o GPT vai conseguir dar uma estimativa disso? Cálculo autuarial, isso aí. Repita não, me deu uma estimativa, pô. Estime. Ah, não. Ele só confundiu aqui. Uhum. Me deu uma estimativa, beleza. Vamos ver o que ele tem a dizer, cara. Porque é isso, né? Isso é interessante. Isso é a chance do vice do Lula assumir, né? Essa escolha pode ser dramática de verdade, cara. O Lula me disseram que a nomeação do Boulos agora no governo federal é pra basicamente liberar o Lula pra fazer campanha, né? Enfim. Sério? Sim. Meu Deus, cara. Isso é uma escolha bem curiosa, né? Tipo, beleza, o Boulos foi nomeado, pra ele te liberar. O que exatamente ele vai fazer, sabe? Governar, pô. Era Mas isso a que o gente- Lula tava fazendo? A gente vai ter um ano de governo Boulos aí. Mais um libanês também. Jamais confie. Pois é. Mas, cara. Porra. Vai raciocinando aí, GPT. Mano, o chat GPT tá... Caraca, pegando informações de... Conta difícil, cara. Uma conta meio difícil mesmo. O chat GPT tá meio lentinho hoje também. A gente vai ter esse resultado aqui. Enfim, não vamos cortar não, fica com a gente. Mas sei lá, cara, se eu fico pensando quem vai ser. Porque o Alckmin parece que ele vai ter que trabalhar na eleição de São Paulo. Meio que o Alckmin vai ser usado pra agredir O Tarcísio. ameaçar o Tarcísio. E aí ele... Puta, é outro ponto, entendeu? Quando a gente fez o episódio lá atrás da tese do tratoraço, requisições tarcísicas e tal. E era, cara, era uma combinação bastante complicada, né? Envolvia a sucessão dele em São Paulo, envolvia o aval do Centrão, sabe? Envolvia um caminho aberto na mídia. Sim. Você tem alguma ideia de quem poderia ser o vice do Lula, cara? Cara, não sei. Eu acho que vai ser de novo um nome que acene ao centro. Sim. Pois é, cara. Caralho, 20% de chance. Ó,
Vamos lá, o que o ChatGPT falou é o seguinte. A base não fumante de população geral é o seguinte. Quem chega aos 81 anos tem 21% de chance de morrer dos 81 aos 84, né? Então você soma o risco anual. Isso a base é a população geral. Isso superestima o risco do Lula se ele não fumasse. Porque a população geral brasileira, a expectativa de vida é tipo 70 e poucos anos. Porque a população brasileira é muito pobre. Ela viveu a vida inteira com a saúde muito prejudicada, entendeu? Então, tipo, se o Lula não fumasse, esse valor aqui estaria superestimado. Porém, o Lula fuma. Bastante, né? E aí o ChatGPT... Ele fez um ajuste pra fumar bastante. Seria 35%. Então, cara, pela cagada de regra do GPT aqui, falou o seguinte, cara, que o Lula tem basicamente 1/3 de chance de morrer no mandato dele. Cara, Estatisticamente, né? estatisticamente falando, isso é bem alto. É então- bem alto. Por isso que aí o Polymarket, na hora de retornar a minha aposta, ele não vai considerar esse risco aí. Pô. Não, ele vai sim. Não do Lula morrer no porra. mandato. Mas, por exemplo... Se ele morrer antes... Ah, tá. não, se ele morrer antes, se você apostar não no Lula, você ganha, de Não, qualquer mas só maneira. apostar no Lula. Se eu casar esse dinheiro no Lula lá atrás e o Lula morrer durante a campanha, eu perdi meu dinheiro. Pô. Óbvio, porra. E esse custo não tá, e esse risco não tá implícito Não, ali. talvez esteja, pô. É, né? Porque nego tá estimando, Cara, tá livre, né? exato. Os odds estão livres, sei lá. Enfim, eu só acho que o risco é o risco, cara, real, assim. O Brasil acho que nunca foi governado por alguém tão idoso. Pois é. I pois é. believe. Então, Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. valeu. Esse foi o nosso Classe Show de hoje. Muito obrigado. Entra no site www.novosclasses.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago para apoiar o nosso trabalho. 2 planos dos 12 vezes 25. Isso aqui vai sair amanhã. É. Última chance de... Não, amanhã já é impossível. É impossível você ir no encontro Você de membros. perdeu o encontro Você de perdeu o membros. encontro de membros, mas mesmo assim se prepare para o próximo, então assine lá os planos do site do NC Show. Exato. A gente faz lives na Kik meio-dia de segunda a sexta-feira. Entra no link na descrição. E nos siga no Twitter. Meu arroba é pessoa A99. Meu arroba novos classes, eu roubei do pessoal. Valeu. Muito obrigado.